Bom, eu sou a professora Sandra, do canal Vem com a Físio, e hoje a gente vai trazer aqui para vocês um bate-papo bem legal com uma psicóloga que tem grande experiência com crianças e adolescentes. E hoje nós vamos conversar sobre a volta às escolas das crianças e dos adolescentes pós-pandemia. O que nós podemos esperar nessa volta, o que pode ser feito para conseguir ajudar essas crianças nesse processo. Né, Luiz, é isso que nós combinamos, né, para falar um pouquinho sobre essa volta às aulas. Muito bem-vinda, fico muito feliz que você aceitou conversar aqui com a gente, para trazer um pouquinho da sua experiência, né, para a gente poder conduzir melhor as crianças nessa volta às aulas aí. Olha, Sandra, o prazer é meu. Eu vejo que o curso que nós fizemos juntas, nós criamos laços, né, muito fortes, vínculos de crescimento, de incentivo, e essa oportunidade que nós estamos tendo de trocarmos ideias, isso é muito, assim, divino mesmo, é muito importante, porque o mundo está tão corrido, né? E a gente, então, com essa oportunidade de trocar, de conversar, é uma alegria para mim muito grande também. Ah, sem dúvida. Quantas coisas aprendemos, né, Luísa? Nossa, eu nem imaginava o quanto esse período em casa trouxe de aprendizado e que nós podemos levar para as outras pessoas, né? Isso é muito importante. É verdade. Então, o que você traz para nós, assim, de suas experiências, do que você vivenciou com crianças em período escolar, que mudanças podemos esperar que aconteçam né, daqui para frente? Sim, eu vou colocar para você as experiências que aconteceram comigo e também de uma forma geral. O que eu percebi, Sandra, é que a pandemia, ela trouxe novos hábitos, né? Trouxe mudanças muito radicais, perdas de entes queridos, né? Tem crianças que choram para tirar a máscara, de tanto que elas já acostumaram com as máscaras e hoje está mais liberado, né? Elas choram porque não querem tirar. Então, foram hábitos que nós fomos assim adquirindo nesses períodos que nos trouxeram assim uma reserva, né? Uma contenção. E aí vem a inserção dos professores, os pais, eles precisam de um preparo para essa nova realidade. Eu vou colocar aqui, porque tem vários pontos onde a gente possa falar, conversar, mas como eu acabei de sair de uma pós de Jung, eu trouxe muita informação, muito conhecimento desta área, que eu acho que tem a ver também para auxiliar os professores e os pais a lidarem com seus filhos e com seus alunos, crianças e adolescentes. O Jung, ele foi um psiquiatra suíço que ele introduziu a psicologia analítica, né? Então, ele foi discípulo de Freud e ele estudou, ele criou, né, do ponto de vista de estudos dele, tipos psicológicos, né? Onde ele aborda, assim, a importância dos sonhos no autoconhecimento, os arquétipos, os símbolos e o inconsciente coletivo. E ele traz nos estudos dele duas atitudes básicas no ser humano, que a gente já conhece, mas agora com um fundamento mais didático e mais científico, a gente pode ampliar esse conhecimento que veio para nós de uma forma mais natural. Que ele classificou as atitudes de pessoas que são extrovertidas e pessoas que são introvertidas. Então, nós já sabemos atitudes de introversão e de extroversão. Esses dois termos já são do nosso cotidiano, né? Você fala, fulano é introvertido, fulano é extrovertido, né? Então, eu gostaria de aprofundar aqui justamente para ampliar o olhar
de quem está atendendo as crianças, adolescentes, seja em casa, seja na sala de aula, onde a diversidade é enorme, né? A pessoa que tem assim essa atitude extrovertida, ela usa a sua energia psíquica, não é porque ela quer ser, ela usa a energia psíquica que todos nós temos, canalizada para representações do mundo exterior, para o mundo objetivo, né? Então, diz respeito ao mundo de fora, onde interage com as pessoas e as coisas. Eu estou com um paciente que ele tem uma atitude extrovertida e com a vinda da pandemia, ele ficou recluso, porque na família tem pessoas com comorbidade. Uhum. Ih, acho que tá travando um pouquinho. Muito isolado. Travou um pouquinho. Voltou? Para mim tá Voltou, tranquilo. voltou, voltou. Você acha que... Não, volta só um pouquinho falando sobre essa criança, seu paciente, que Isso. precisou ficar recluso. Daí para frente começou a cortar. E ele era extrovertido, né? Ele tinha uma atitude extrovertida, a sua energia era voltada para contatos, para o exterior, e na família tinha uma situação de comorbidade familiares, onde eles tiveram que ficar muito isolados mesmo. Então, ele desenvolveu sintomas de irritabilidade, problemas na pele, sabe? Então, a gente vê o tanto que a gente tem esse olhar para discernir que tipo de atitude, pelo menos uma coisa mais básica, para a gente partir de algum ponto, eu acho que isso ajuda bastante. Vamos falar agora do introvertido, né? É onde a energia psíquica ela flui para o mundo interior. E então, quem está de fora não percebe o que se passa no interior dessa pessoa. Ele é retraído e é reservado. Mas aí nós vamos complicando um pouquinho para a gente ampliar mais ainda esse olhar. Por exemplo, se a professora percebe que um aluno dela é extrovertido e que, de repente, ele está demonstrando atitudes de ficar taciturno, antissocial, né? O que aconteceu? É uma introversão reprimida. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele tem os seus meios de vir à tona. Então, uma pessoa extrovertida sob tensão, sob estresse, ela pode ter uma reação ao contrário do que ela é. E aí é muito importante esse olhar dos pais e do professor, do educador, para que ele veja assim, olha, fulano sempre está alegre, mexe com os meninos, e hoje ele está taciturno, ele está assim muito fechado, antissocial, aí ela já pode separar um tempinho para conversar com ele, porque provavelmente o inconsciente traz e ele não sabe lidar com aquilo que está vindo, e uma conversa, um esclarecimento pode ajudar. Assim também o introvertido, aquela criança, aquele filho, aquele adolescente, o educador, o pai, observa que ele é muito introvertido, de repente ele fica assim, furioso, né, irritadiço, e você fica assim, como que pode acontecer isso? Se ele era tão introvertido e agora está soltando também de uma forma inadequada. É uma situação de estresse, de conflito interno, porque o nosso inconsciente ele é muito sábio, né? Ele não vem assim de uma forma clara, como num consciente, né, da realidade, mas ele tem as suas vias de acesso e ele deixa sair o que está muito reprimido. Eu acho esse ponto fundamental, até para o professor direcionar dinâmicas, atividades em grupos, porque às vezes você exige
de uma criança que seja introvertida, que ela vá lá na frente falar, né? Que ela declame, e isso cria traumas muito grandes. Eu já tive, por exemplo, paciente que era gerente de banco, e quando ele ia assinar para me pagar, era cheque, na época eu usava cheque, ele tremia, ele demorava uns minutos para poder ele conseguir assinar o cheque, porque a professora humilhou ele muito em sala de aula e ele era muito introvertido. Então, esse olhar que a gente precisa, até para a nossa vida cotidiana, né, no lidar com as pessoas amigas, pessoas da família, e mais ainda, que é o nosso foco aqui, numa sala de aula. Então, o professor está atento, fala, ah, mas ele sempre foi extrovertido, o que está acontecendo? Ah, esse é introvertido, ele vai só separar as matérias, né? Vai separar o assunto, mas quem vai apresentar vai ser o extrovertido, né? Para ele, porque nós estamos vindo de uma reclusão. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Nessa hora de readaptação e observar cada criança com suas peculiaridades, cada ser é único, né? E como alternativas, né, dentro da psicologia positiva, que é uma área recente que eu estou atuando, é uma área nova dentro da psicologia, por volta de 1998, 2000, que ela surgiu como um movimento científico, é o tanto que ela valoriza a arte. Então, da gente deixar a criança mexer com massinhas, né, de acordo com as idades, lápis de cor, lapiseira, tintas, guache, desenhos, mandalas, né? Rodas de conversa, onde eles possam expor os sentimentos, o que eles estão sentindo, um ajudar o outro, se ele está triste, por quê, procurar soluções, porque às vezes a pessoa está com um problema, ela não vê alternativas, e o outro, ali na roda, tem vários tipos de olhar. E eles podem dar sugestões alternativas para que a criança lide melhor com aquilo. A importância do desenho, né? Por exemplo, tem paciente criança que infelizmente perdeu o pai na pandemia, né? Então, uma situação assim, já a morte em si, né? Já é muito triste. Imagina sem um velório, sem um ritual, né? Ficando num saco, não tendo aquele ritual de despedida, né? E aí eu pedi a ela para desenhar, ela desenhou a família, e aí o pai, ela desenhou com as asas e os pezinhos como se fossem de anjos, assim, mais fechadinhos, sabe? Acendendo. Então, eu trabalhei com ela a transcendência, né? Que ela pode entrar em conexão com aquilo que o pai representou para ela a vida toda, e deu um alívio para ela também. Uma outra alternativa seriam as meditações, né? Tem o mindfulness, que você vai saber me explicar até melhor, que ele tem a ver com o nervo vago, que ele vem do cérebro, ele tem uma conexão com os órgãos internos, e na hora que ele desce devagar, mas na hora que ele é acionado, ele vem rápido, e ele entra em conexão com áreas do cérebro que trazem bem-estar. Então, essa meditação mindfulness, ela está sendo utilizada até para evitar cirurgias cardíacas, sabe? Que a pessoa fazendo essa meditação, ela consegue, assim, um controle, uma paz, um bem-estar, né, das situações que estão ocorrendo com ela. Se você não se incomodar, posso falar um pouquinho dessa meditação? Sim, boa, com certeza. Eu pratico, né? Nós praticamos já há bastante tempo. Eu sempre falei para os meus alunos, há muito tempo atrás, que era super importante fazer meditação. Então, traga, sim, para nós essas novidades sobre a mindfulness, que é um tipo de meditação diferente, né? Pode Isso. falar. Nós aqui que somos ocidentais, quando a gente faz yoga, né, a gente aprende que quando a gente inspira, a gente vai até o diafragma estica, né, a barriga fica grande,
e na hora que você inspira, ela vai esvaziando e você esvazia Respira, toda a sua barriga, não é? isso. Lá na Mindfulness, ela é um pouquinho diferente. Você, na hora de inspirar, você leva o ar para trás. Então, acontece de dar um pequeno incômodo, porque quando os órgãos internos são pressionados para trás com o ar que entra, há uma conexão com a coluna vertebral. E Uhum. aí é que o nervo também é Vai acionado, é acionar. motivado para se manifestar, né? Então, por isso que eu vejo, se eu estiver enganada em alguma coisa, você me corrige, por favor. Então, quando a gente pede às pessoas para que elas inspirem, mas já avisando que pode dar um pequeno incômodo na região da coluna, atrás, tá? A outra mudança também é que a gente aprende uma meditação de 3 tempos, né? Inspira 3, segura 3 e expira 3. 3. No caso da meditação Mindfulness, ela é de 4 tempos, pode ser até 5 também. Mas a gente, então, como a gente não está acostumado, eu peço para os meus pacientes ficarem nessa posição. E na hora que eles inspiram, porque a gente não está acostumado a fazer. Então, a gente precisa, às vezes, como é que fala assim, uma referência mais concreta, né? Então, eu peço para eles inspirarem 4 tempos, levando o ar lá para trás, segura e solta em 4 tempos. E aí eu converso com eles, que isso aqui não demora muito tempo, o professor pode fazer isso, que o universo ele é cheio de abundância, né? A gente aqui não está conectado com essa abundância. É como se nós tivéssemos um rádio AM, podendo ter um rádio FM, né? Onde a gente pudesse conectar com um celular com mais potência, né? Vamos dizer assim, um carro mais possante. E o universo tem tudo isso à nossa disposição. Basta a gente conectar. Então, eu peço para que eles, ao abrirem, né, na inspiração, eles busquem do universo aquilo que eles querem para eles. Então, no caso da pandemia, é trazer alegria de viver, trazer paz, tranquilidade, motivação para aprender, segura, solta medos, inseguranças, preocupações, tristezas, né? E aí cada um faz o seu, mas na hora de fazer a primeira, eu faço com eles. No caso da escola, pode ser feito, é coisa de 5 minutos, não demora mais do que isso. Uma outra coisa também que eu gostaria de colocar para nós aqui é explorar os 5 sentidos, né? Que nós temos o olfato, a gustação, o tato, a visão e a audição. Nesse momento, né, que nós estamos voltando as crianças, os adolescentes, ter o contato com o outro, pode ser um toque nas mãos, pode ser ouvir um segredinho, pode ser passar um perfume, abrir uma tangerina. São coisas que despertam em todos nós aquela conexão com a natureza, com aquilo que nós somos. É isso que eu tinha pensado. Eu vejo que os professores estão sofrendo muito. Por quê? Os pais não estão sabendo, assim, eles estão aflitos, já levando os meninos para a escola. E qualquer coisa que saia do rotineiro, eles estão tomando decisões muito precipitadas e muito, assim, superdimensionadas, sabe? Eles não estão sabendo, e aí eles crucificam o professor. E isso já Eles vinha querem... acontecendo antes da pandemia já, né? Uma cobrança além do que oferecido de responsabilidade das escolas, né? É uma responsabilidade que, na verdade, que cabe mais à família, aos cuidadores, aos pais, do que aos professores, né? Colocar os pontos corretos de responsabilidade para cada um. E isso já vinha acontecendo. A pandemia fez com que várias famílias refletissem sobre isso, né? Quem é responsável pelo quê?
o que é educação e o que é aprendizado, são coisas diferentes. E agora, com esse retorno, a gente vê alguns, não vamos generalizar, mas a gente vê alguns querendo jogar a bola de novo para a escola, a questão educacional completa, integral do ser. Não é bem assim, nós sabemos que algumas coisas advêm dos valores da família, né? As coisas que precisam ser valorizadas dentro da família. E aí é a complicação, que o professor fica bem angustiado, né, Luísa? Fica bem angustiado, porque ele quer ajudar aquela criança, ele tem vontade que todos os seus alunos cresçam, mas tem algumas situações que ele não consegue conduzir, porque vem de valores muito diversos do que está dentro da escola, né? Aí vem os choques de valores, né? Não E é? aí eu vejo também, Sandra, que assim como para os pais é uma situação nova, para os professores também é uma situação nova. Foram 2 anos de pandemia. Os meninos, pelo que eu vejo aqui na minha cidade, eles estão assistindo aula com máscara, né? Não sei se, acho que nas outras também, né? Todos com Sim. máscara. É uma situação, assim, muito diferente do que a gente estava acostumado antes, né? Então, assim como os pais estão lidando com o inusitado, eles terem também um olhar de compreensão para o mestre, para o educador, que para ele também é uma situação nova. Nós Sim. estamos nos adequando, né? Como seres humanos, nós estamos nos adequando a uma nova realidade. E eu acredito que esses momentos de transição de casa, né, de dentro de casa para a escola, para os institutos, que seja, é para prestar atenção, como você falou, né? Porque tanto para pessoas, para alunos, para crianças, adolescentes introvertidos e extrovertidos, tem sequela. Tem sequela dessa vivência que tivemos. Então, é o que você disse, prestar atenção quais são os movimentos que essa criança vem trazendo agora. Se ela mudou muito, se ela não mudou, o que vem de novo, porque deve ter aflorado muitas coisas, né? De acordo com Jung, que eu gosto muito também de Jung, mas deve ter aflorado muitas coisas lá do inconsciente nesse período, que pode ser que apareçam agora, né? Nesse período aqui de transição. Né? Imagino que vai... Agora eu vejo também... Ai, travou de novo. O que eu vejo também, sabe, Sandra? O que eu vejo também, assim, que está sendo muito legal também a alegria das crianças e dos adolescentes voltarem, porque o adolescente, na fase que ele está, dos hormônios, né, a parte bioquímica, né, biológica, eles têm necessidade de entrar em contato, conversar com o sexo oposto, fazer amizade com pessoa do mesmo sexo, eles querem conversar, é interação, né, a adolescência, ela é justamente um outro grupo que se faz quando já sai da família, da escola, e já formam os grupos de amizade, de coleguismo, do esporte, né, da música, dos trabalhos em equipe. Então, eles estão também muito felizes, e isso precisa ser valorizado, né? Sem dúvida, valorizar essa parte da volta, trazendo recursos para minimizar as sequelas que podem advir desse tempo, né, que ficaram em casa. E o homem, né? Segundo, né, igual a gente sabe, o homem é um ser social, né? Ele precisa da convivência. Outra coisa também para se observar, para o introvertido, às vezes nem a pandemia não fez tanta diferença assim, mas para um extrovertido, com certeza. Eu imagino, eu imagino. Mas mesmo o introvertido, você acha que não fez ele pensar mais ainda na solidão dele, por exemplo? E acaba que o contato dá uma equalizada, né? Nessa introversão demais, né? Não resta Isso. dúvida.
A gente busca um equilíbrio, né? Porque Isso. a gente sabe na vida profissional, eu já tive empresas de RH, que quando a pessoa é introvertida demais, ela tem dificuldade de trabalhar em grupo, às vezes de mostrar o que ela sabe, né? Então, pode ser um dificultador. Então, outra coisa também é pegar essas forças que estão para serem desenvolvidas, por exemplo, o introvertido, aos pouquinhos, ir fazendo ele declamar uma poesia, ler uma frase, coisas pequenas. E do extrovertido, de ceder a voz para o coleguinha, para a gente também contrabalançar. Nós temos, cada um de nós, uma tendência maior, mas para a gente conviver em sociedade, a gente equilibrar, porque uma pessoa assim muito introvertida, às vezes no processo seletivo ela perde não pela falta de conhecimento e competência, mas por causa do aspecto emocional, né? Sem dúvida. E nas fases infantis, isso é importantíssimo se observar e dar a oportunidade adequada para cada tipo psicológico desse. Eu dava aula não para crianças, nem adolescentes, já adultos. Mas lá na fase, nos primeiros anos de faculdade, é nítido o resultado disso que aconteceu na infância, principalmente com os introvertidos. É uma dificuldade imensa de apresentar um trabalho para os outros colegas, mesmo sendo amigos, eles têm, né, dificuldades, e com certeza isso veio lá da infância, algum momento, alguma coisa que dificultou em vez de facilitar. E hoje, com esses conhecimentos que nós temos, nós podemos ajudar as características de cada um, respeitando e equilibrando, para lá na frente não passar o que os nossos jovens, né, o que os meus alunos passaram, né? Mas eu sempre respeitei, sabe, Luísa? Eu vi alguns colegas, outros professores de faculdade, alguns são muito rígidos ainda, né? Infelizmente. Tirando nota para pessoa que não consegue colocar verbalmente o trabalho que foi feito. Então, então tinha pontuação para a parte escrita, para a parte apresentada, se tinha algum cartaz, algum slide, alguma coisa, e para a parte oratória também. Mas observando as pessoas, não é todo mundo que tem essa facilidade de falar em público, né? Então, eu não colocava isso nos meus quesitos de nota, não, porque tem que respeitar. E a gente sabe que isso vem lá de trás, né? Vem desde pequenininho, num trabalho não bem desenvolvido. Ou outras, cada caso é um caso, né? Você sabe disso. Mas eu tive muitas ocasiões, não tem uma sala, um grupo de alunos que não tenham pessoas assim. Tem, e é preciso respeitar, né, Luísa? É preciso respeitar. E esse é só uma primeira classificação, né? Porque dentro da sala de aula tem esquizofrênicos, deprimidos, bipolares, TDAH, nossa, são tantas situações, né? Tem a da inclusão, né? Deficiente físico, deficiente visual, né? Com as deficiências físicas e cognitivas também, né? Cognitivas Nas também. salas primárias, né? Tem, É. sim, e cada vez mais os professores precisam se aprimorar, capacitar para identificar essas coisas diferentes. E aí é uma equipe, eu acredito muito no trabalho em equipe multidisciplinar para oferecer essas capacitações, não é? Eu, como fisioterapeuta, consigo fazer com que eles entendam a parte motora, o desenvolvimento motor, né, da criança, como se desenvolve tudo isso. Você, como psicóloga, como os processos traumáticos podem afetar ou não, né, o desenvolvimento, todo o desenvolvimento psicológico da criança. E outros profissionais, né? Não dá para trabalhar um
só. E um professor precisa de muito apoio mesmo. Muito. É uma equipe mesmo interdisciplinar, né? Multidisciplinar, vamos dizer assim. Nós precisamos de todos, né? Sim. Ah, é verdade. Dentro da psicologia positiva, vou falar um pouquinho, que é uma coisa assim mais nova. Ela foi baseada num estudo que 2 psicólogos fizeram, que é o Chris Peterson e o Martin Seligman. Eles analisaram 200 culturas diferentes e eles conseguiram perceber que existem 6 virtudes básicas e 24 forças pessoais que eram constantes em todas essas culturas. Então, eles têm um material de pesquisa muito profundo, e aí, dentre essas 6, né, nós temos a justiça, a humanidade, a sabedoria, a coragem, a transcendência e a temperança. Então, dentro dessas 6, subdividem as forças pessoais, né? E tem uma dessas forças que se chama equidade. Então, é um termo assim que a gente não lida muito, né? E aí eu costumo colocar o seguinte, que a equidade não é você oferecer tudo igual para todo mundo. Então, imaginemos que nós estamos na casa de uma avó e da janela dá para ver um campo de futebol. Vamos imaginar. Aí tem um netinho de 2 anos que quer ver o jogo. Tem um de 5 que quer ver e tem um de 16 que também quer ver. O de 16 entra na janela, naturalmente, ele vai ver o jogo. O de 5 anos talvez precise de um banquinho pequeno para ele subir ou ficar ajoelhado na cadeira para assistir, porque senão ele não enxerga a janela alta. E o pititim de 2 anos precisa de um banco maior, de uma cadeira, para ele ficar em pé. Né? Então, é você dar condições proporcionais a cada um para que eles possam enxergar o que está sendo oferecido. Então, essa perspicácia, porque às vezes com filho, um precisa de uma coisa, outro precisa de outro, um aluno tem dificuldade de movimentar. Então, na educação física, provavelmente ele vai ficar observando, anotando gol, anotando, né, alguma coisa. Essa equidade, essa capacidade de colocar cada um com um potencial possível de ser colocado em prática, é também grande sabedoria, né? É exatamente isso que eu sempre busquei, né? Oferecer para os professores e para os meus alunos também, porque eu me vi em situação difícil em alguns momentos, porque depois da inclusão escolar, eu comecei também na faculdade receber alunos com necessidades especiais, né? Aí, como eu tenho, né, já tinha bagagem de conhecimento sobre neurologia, eu sabia o que acontecia no corpo físico dele. Então, eu sabia o que ele poderia me oferecer a respeito de movimentos e parte cognitiva também. Então, é aproveitar a capacidade de cada aluno, né? E incentivar o que ele consegue demonstrar, dar oportunidades adequadas de acordo com a capacidade dele, identificar essas capacidades, né? Daí, esse é o primeiro passo, daí entrar a equidade. Aí eu oferecer a situação adequada para ele colocar em prática essa capacidade que ele tem. É um movimento que nem todas as pessoas ainda estão aptas a observar. E é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, é esse o objetivo desse canal, sabe? É para ampliar os horizontes dos professores e dos pais também, se quiserem aproveitar esses conteúdos, né? Tá, eu sei que eu já trabalhei em colégio por 16 anos, eu fui psicóloga escolar. Eu sei que tem o conselho de classe, que tem a cobrança do desempenho, mas eu fico pensando assim, mesmo na parte de curso superior, de adultos, tem muitos estudantes, eu fui uma delas também,
que trabalhava o dia inteiro para estudar à noite. Minha história foi essa, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Então, assim, graças a Deus eu tinha um excelente desempenho. Mas você não pode comparar uma pessoa, um jovem que fica em casa, que não precisa preocupar com dinheiro, com aquele que tem de sair e ainda ajudar nas despesas da casa, né? Ou então, assim, nas próprias despesas. Aí o professor também precisa de uma equidade para não, assim, não desvalorizar o esforço do outro, que não é um esforço igual, às vezes o desempenho do que não trabalha fora pode ser assim espetacular, como também pode acontecer o contrário, às vezes a pessoa está em casa e também não se empenha, mas assim, não deixar de levar em consideração o contexto familiar, principalmente escolas públicas, a mesma criança, às vezes ela cuida de 3, 4 irmãozinhos, né? E vai para a escola cansada. São tantas variáveis, né, Sandra? Tantas Nossa, variáveis. se a gente for ficar aqui falando, vai até o final do ano enumerando essas variáveis. Realmente, são vários contextos diferentes. Tenho muitas histórias para contar sobre alunos meus, sobre crianças que eu acompanhei na clínica. São histórias muito bonitas de desempenho, né, na vida, que conquistaram alguma coisa. Sim, são exemplos para nós que cada um tem suas dificuldades, né, os seus problemas, mas tem umas histórias que realmente deixam a gente, oh, meu Deus, como essa pessoa conseguiu, né? E consegue. E então, o olhar do professor e o olhar dos pais também tem que ser cada vez mais carinhoso, eu falo, mais carinhoso, atencioso para os seus filhos, sem querer proteger demais, não é, Luiz? E sem também querer, sem abafar as capacidades que eles têm. Observar, porque todo mundo tem alguma capacidade, em algum setor da vida, né? E aí também uma outra forma, né, que eu vejo que é fundamental é trabalhar a gratidão, né? O professor, os pais, no momento de oração, agradecer por estarmos vivos, né? Para fazer a vida valer a pena, sabe, Sandra? Assim, não brincar com a vida, mas brincar na vida, né? Não brincar com ela, mas brincar na vida. E segundo Aristóteles, eu queria terminar, né? Com essa frase dele: em nossos momentos mais escuros é que devemos focar e enxergar a luz. Então, que a gente não Exatamente. perca a esperança, que a gente foque na luz, que o avô está doente, mas pode melhorar, que o pai está desempregado, mas pode vir uma outra oportunidade, que você não aprendeu essa prova, mas na próxima você pode se sair melhor, não é? Para a gente não perder essa esperança, né? E de ter aquele lado gostoso de levar a vida, os momentos de descontração, mesmo de risada na sala de aula, ter um momento de risada, vamos ver quem ri mais alto, né? Para que haja aquela extravasão, né? Extravasar, né? Aquilo que você está reprimido ali, você dando uma gargalhada, às vezes você relaxa, fica mais calmo. Soltar, né? Ter a leveza da infância mesmo, trazer de volta, né, essa leveza, o professor trazer essa leveza, os pais trazerem, né, os pais brincarem. Apesar dessa geração nova aproveitar muito mais do que nossa geração, né, Luiz? Eles aproveitam muito mais as brincadeiras, eu vejo primas minhas mais novas, com filhos pequenos, é muito bonito. Isso pode ser levado para qualquer setor da vida, desde trazer a leveza. Aprendemos muito com a pandemia, as distâncias fez com que nós quiséssemos nos reaproximar novamente, fisicamente, e agora estamos podendo aos poucos fazer isso,
ir tirando as máscaras devagarinho, sem traumatizar a criança, né? Porque eu imagino que esses pais estão passando também, né? Era para usar, agora não, agora pode tirar. Não. E a gente vê os pequenininhos, qualquer lugar, pega um negocinho assim, agora ó, não pode. faz assim porque é o álcool gel na mão, né? Isso. Então, levar isso com leveza, com brincadeiras, vai fazer bem a todo mundo, né? Eu Ai, creio que que bom. isso. Que nem o nosso Vamos papo aqui, né? esperançar. Ah, foi Sempre muito leve. bom. Muito obrigada, Luísa, pela Nada. sua participação, suas informações, seus conhecimentos. Ai, que gostoso. Muito bom. Muita Aí, gratidão também eu te dedico, obrigada. A tá gratidão é bom? minha também, viu, Sandra? Da Ah, gente bater esse papo legal. Obrigada. tá joia. Tá bom. Tchau, Até a então. próxima, então. Tá bom? Até a próxima, se Deus